Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o meu processo fazendo um perfil de frente. E essa é a referência que eu usei. Antes de começar a narrar o processo, quero dizer que esse é um vídeo geral de como eu faço um rosto. Nos próximos vídeos eu vou dividir ele em partes. Vou fazer vídeos dos olhos, vou fazer vídeos só das orelhas, do nariz, da boca. Então, é isso. Os materiais que usei foi cadernos de desenho escolar, um lápis HB e uma borracha, uma borracha caneta. Pode ser também utilizado uma borracha quadrada mesmo, normalzinho, que tem uma ponta aqui para facilitar, para não precisar apagar todo o desenho. Ou um lápis borracha. E para esfumar, eu usei o dedo e um cotonete. No início eu usei eu chamo de... o esfumador, né, no caso, mas eu chamo de lápis de papel também. Mas o cotonete funciona muito bem também. Eu inicio fazendo um círculo e divido ele ao meio, na horizontal e na vertical, prolongando o risco vertical. Eu começo fazendo a sobrancelha na linha horizontal, para ter uma noção aonde vai estar o nariz do desenho. Logo depois, eu desenho a base do nariz no final do círculo, alinhado com a linha vertical. Depois de posicionar a sobrancelha e o nariz, eu faço o contorno do rosto. Eu gosto de imaginar uma máscara simples, tá? De início não precisa ficar perfeito, você só precisa do esboço para ter uma noção de como vai estar ficando o rosto, né, no caso. E sempre olhando a referência. A referência está ali para te ajudar, ela está ali para te dar uma guiada no processo do desenho. Depois que eu faço o contorno do rosto, eu faço a linha que divide a boca. Normalmente, ela fica embaixo da mandíbula. Então, eu dou uma olhada assim no desenho e faço a linha do meio da boca. E depois eu faço o lábio de cima e o lábio de baixo. Bom, depois de fazer a boca, eu vou para os olhos. E os olhos, para mim, é um pouco mais difícil, porque eles têm que ser parecidos. Não exatamente 100% perfeitos iguais, mas minimamente parecidos. Eu não consigo deixar os olhos iguais. Um sempre vai ser maior que o outro, então eu aceito o processo. Eu aceito que vai ser diferente. Mas também lá, na hora que eu finalizo o desenho, eu tento colocar detalhes em que eles se pareçam, né? E também é sempre olhando a referência. A referência, ela ajuda muito no formato que o nariz vai ter, que o olho vai ter. Então, sempre visualizando a referência, que ela ajuda muito. E para desenhar aonde vai ser a íris dos olhos, eu gosto, né? Normalmente eu gosto de fazer com que eles estejam me olhando. É muito difícil eu acertar de primeira, então eu fico apagando e desenhando de novo, apagando, desenhando de novo. Mas eu gosto de fazer com que eles estejam me olhando, os desenhos, né? Gente, desculpa pelo barulho de fundo. Não tinha percebido que estava tão forte assim, então fechei a janela e acho que deu uma diminuída. Bom, voltando, eu tô fazendo agora a sombra da bochecha. A referência, ela tem uma bochecha negativa, então eu faço esse sombreamento da bochecha com o esfumador, que também pode ser com o cotonete, que lá na frente eu troco, né, no caso.
Bom, não só a bochecha que eu vou esfumando, eu também vou dando uma esfumada nos cantos dos olhos, na parte inferior, né? Com o encontro da sobrancelha com os olhos, no cantinho ali do nariz. E o nariz eu dei uma esfumada já tinha dado meio uma finalizada no início, quando eu fui fazer o nariz. Mas não é sempre que eu faço isso. Esse foi um caso diferente, porque eu não tava entendendo muita proporção do nariz com o rosto. Normalmente eu deixo pra esfumar meio que todos os elementos juntos, mas esse é um caso diferente. Esse foi um desenho diferente. Bom, agora na parte da orelha, eu faço na referência, eu imagino uma linha imaginária onde começa e onde termina a orelha, e eu demarco isso no meu desenho. Demarcando no desenho, eu consigo ter uma noção de como vai ser o tamanho da orelha no desenho. Ele não vai ser tão grande e nem tão pequeno, ele vai ser parecido com o da referência. Bom, depois de fazer a orelha, né, eu fui fazer pelo menos o pescoço pra não ficar só o rosto. Eu acho ia ser muito estranho só ficasse um rosto sem um pescoço. Então, fiz um pescoço e também olhando a referência. Essa referência, ela tem o gogó marcado com uns traços marcados. Então, é isso. Quero dizer que usar referências, elas é super importante. Não é errado usar referência, não é uma coisa ruim, né? No caso. As referências estão ali pra te ajudar, elas estão ali pra você treinar mesmo. Então, tá tudo bem usar referências, tá tudo bem ficar sempre treinando, olhando uma referência. Não necessariamente a sua cabeça precisa ter todo o projeto já, entende? Então, é isso. Bom, pra fazer o cabelo, eu gosto de fazer um contorno antes, né? De onde vai estar o cabelo, como vai ser o cabelo, qual é o volume desse cabelo. Então, eu faço um contorno olhando a referência. A referência, ela me guia pro tamanho que o cabelo vai ser, entende? Depois de fazer o contorno, eu apago e aí eu começo a dar detalhes no cabelo. Aí eu começo a dar corpo pro cabelo. O cabelo da minha referência é crespo, então eu vou fazendo os cachinhos na borda, né? Bom, eu não lembro de ter dito, mas vou dizer agora, né? Os meus desenhos, eles não ficam idênticos, não ficam iguais aos dos desenhos. Eles ficam com o meu estilo. O meu estilo, ele parece muito nos meus desenhos, então ele meio que se parece um com os outros, no caso. Bom, depois eu pintei o cabelo inteiro de preto e depois eu dei uma esfumada. Mas agora, editando esse vídeo, eu poderia ter colocado mais detalhes no cabelo, com mais cachinhos. Mas no momento eu não fiz isso, esqueci. É isso. Bom, aí depois de fazer o cabelo, eu começo a focar mais nos detalhes. Aí meio que pra finalizar o desenho mesmo, eu começo a esfumar aonde tem mais pontos de sombra na referência, ou pontos que eu acho que tem sombra, né, no caso. Também começo a colocar mais detalhes como cílios nos meus desenhos, ou dar um toque final nos olhos, quando eu ainda não tô muito satisfeita com elas. Coloco algumas pintas que eu acho um tchan, né, as pintas no rosto. Bom, acho que é isso. Depois de finalizar o desenho, ele está pronto, no caso. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês o meu processo. E aí, nos próximos, eu vou fazer partes do rosto, né? Obrigada por assistir até aqui.